Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. As notícias com Miguel Gato. Nicolás Maduro é hoje presente a juiz nos Estados Unidos, 2 dias depois da captura em solo venezuelano por parte das Forças Armadas norte-americanas. Maduro é ouvido às 5 da tarde, hora de Lisboa, por um juiz norte-americano no Tribunal Distrital da Baixa de Manhattan, em Nova Iorque. É acusado de, entre outros crimes, conspiração para narcoterrorismo e conspiração para a importação de cocaína para os Estados Unidos. Para hoje está também marcada a tomada de posse de Delcy Rodrigues como presidente interina da Venezuela, ela que já anunciou a criação de uma comissão para libertar Nicolás Maduro e Cília Flores, mulher do ainda presidente venezuelano. Vai ser liderada esta comissão pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Ivan Gil. A presidente interina também reuniu ontem o primeiro Conselho de Ministros, um dia após assumir o cargo, com o apoio do Supremo Tribunal da Venezuela e também das forças militares do país. Na agenda para hoje está ainda a reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma reunião de emergência para discutir o ataque norte-americano em Caracas que levou à deposição de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo e posse de armas. Nas últimas horas surge também a primeira reação de viva voz de Edmundo González, depois da captura de Maduro. O opositor ao regime chavista apela aos militares para que cumpram o mandato soberano das eleições de 2024. A comunidade internacional reconheceu Edmundo González como o vencedor legítimo das últimas eleições, mas quem ficou no poder foi Nicolás Maduro. Num vídeo publicado nas redes sociais, Edmundo González dirige-se aos militares na qualidade de chefe de Estado. Como presidente dos venezuelanos, faço um apelo sereno e claro à Força Armada Nacional e aos corpos de segurança do Estado. O vosso dever é cumprir e fazer cumprir o mandato soberano expresso a 28 de julho de 2024. Como comandante-chefe, recordo que a vossa lealdade é para com a Constituição, com o povo e com a República. Este é um momento histórico. Assumimo-lo com serenidade, com claridade e com compromisso democrático. A Venezuela deve ser um país de direitos, de instituições e de esperança. E esse país, vamos construí-lo juntos. E esse país lo construiremos juntos. As declarações de Edmundo González, opositor de Nicolás Maduro, a pedir aos militares que respeitem a Constituição e se coloquem ao lado do povo, sublinha também que a transição democrática não vai ser possível na Venezuela enquanto houver um único venezuelano preso de forma injusta. Esta madrugada foram conhecidos novos dados sobre a operação dos Estados Unidos em Caracas. 32 soldados cubanos morreram durante o ataque norte-americano que deteve Nicolás Maduro. O anúncio foi feito pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, uma informação também confirmada por Donald Trump nas últimas horas. O presidente cubano diz em comunicado que os soldados cumpriram o dever com dignidade e heroísmo, mas acabaram por cair depois de uma resistência feroz em combate com os Estados Unidos. Cuba, que condena Washington, que classifica como Estado terrorista contra o povo da Venezuela e o continente americano. Os próximos 2 dias em Cuba vão ser de luto nacional. E depois da Venezuela, a Colômbia pode estar também na mira do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump diz que soa bem a ideia de levar a cabo uma operação militar também na Colômbia. A Colômbia também está muito doente. É um país governado por um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos. Mas não o vai fazer por muito mais tempo. Sim, uma operação dos Estados Unidos na Colômbia parece-me uma boa ideia. Sabem porquê? Porque eles matam muitas pessoas. Donald Trump, que também deixou avisos esta madrugada a bordo do Air Force One, o avião presidencial, ao México e também ao regime cubano.
Falamos agora de eleições presidenciais em Portugal. A campanha eleitoral está na estrada. O primeiro dia oficial da campanha foi ontem e André Ventura deixa novas críticas ao primeiro-ministro. Acusa Luís Montenegro de ter medo que o candidato apoiado pelo Chega passe à segunda volta e foi essa a razão, segundo Ventura, que levou o chefe do governo a estar presente no primeiro jantar de campanha de Luís Marques Mendes e também a apelar ao voto útil. Eu acho que o primeiro-ministro não devia ter entrado na campanha presidencial. Acho que é um erro que cometeu, mas sobretudo mostra que está com medo de alguma coisa. E se está com medo de quem pode estar na segunda volta e se acha que tem receio de eu ir à segunda volta das eleições, é porque não está a fazer as coisas bem. O Primeiro-Ministro que está preocupado com a relação que vai ter com o Presidente da República é porque não está a cumprir com integridade, com o zelo e com os objetivos que devia ao papel de Primeiro-Ministro. É porque está a falhar. Para o candidato André Ventura, Luís Montenegro quer uma marioneta em Belém, referindo-se diretamente a Luís Marques Mendes. Marques Mendes, ao lado do Primeiro-Ministro, ontem garantiu que não vai ser muleta do governo liderado por PSD e CDS. Também João Coutinho de Figueiredo responde aos apelos ao voto útil feitos este domingo pelo Primeiro-Ministro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que a candidatura que protagoniza é aquela em que os social-democratas também se podem rever. Isto porque, segundo Coutrinho, o espírito reformista que já pertenceu ao PSD está agora nesta candidatura apoiada pela Iniciativa Liberal. Não é possível o Sr. Primeiro-Ministro nos dizer que é um assunto sério o que eu escuto nas negociações de Portugal e que isso não se pode brincar. Se o Primeiro-Ministro não se pode brincar. O espírito reformista que já foi do PSD, já foi de Sá Carneiro, a coragem que já foi de Pedro de Passos Coelho, hoje está nesta candidatura. Coutinho Figueiredo em Lisboa, na apresentação da lista de personalidades que apoiam a candidatura presidencial, uma iniciativa que contou com cerca de 400 apoiantes. Ouvimos ainda António José Seguro, o candidato apoiado pelo Partido Socialista, que fez ontem um apelo ao voto útil, mas à esquerda. O espaço democrático à esquerda, ao centro-esquerda, corre o risco de ficar de fora da segunda volta. E isso teria consequências profundas, não para o partidarismo, mas para o país e para o equilíbrio democrático. Por isso digo com muita frontalidade, o voto em António José Seguro é um voto útil para garantir à esquerda e ao centro-esquerda a presença na segunda volta. O candidato apoiado pelo Partido Socialista diz que a vitória desta candidatura é possível nas eleições presidenciais. Ele que apresentou a Comissão de Honra com mais de 1.500 pessoas de diferentes áreas da sociedade. Falamos da candidatura de António José Seguro. Também ontem, Henrique Gouveia Melo garantiu que não é um perigo para a democracia e que não será nem oposição nem marioneta de um governo, seja ele do PSD, do PS ou de outro partido. Já António Filipe voltou a colar Marques Mendes ao governo da AD. Catarina Martins propõe ser uma Presidente da República que defende valores em vez de negócios de ocasião. Já Jorge Pinto acusou os candidatos que apoiam Putin ou Donald Trump de serem traidores à pátria. A campanha para as presidenciais vai contar com uma intensa cobertura da Rádio Observador todos os dias até ao dia 18 de janeiro e, claro, também no pós-eleições. Entre as primeiras eleições presidenciais, em 1976, e as últimas, em 2021, o número de eleitores em território nacional aumentou 44%, a percentagem sobe para 70% se incluirmos os imigrantes portugueses espalhados pelo mundo que passaram a votar em 2001. Os números são divulgados pela Pordata a cerca de 2 semanas de mais umas eleições para o Palácio de Belém e com um número recorde de candidatos. A base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos reúne informações que ajudam a fazer um retrato da evolução das presidenciais em Portugal e, Rui Casanova, há várias curiosidades a ter em conta para esta nova ida às urnas. Em 1976, nas primeiras eleições presidenciais na história da democracia, havia cerca de 6.500.000 eleitores em Portugal. Em 2021, nas mais recentes, esse número aumentou para mais de 9.300.000. É uma subida de 44% e, se tivermos em conta os círculos do estrangeiro, a percentagem dispara para 70%. É o grande destaque dos dados divulgados pela Pordata, que sublinha também que as eleições mais renhidas foram as de 1986, na histórica segunda volta que opôs Mário Soares a Freitas do Amaral. As eleições com maior número de votantes a irem às urnas foram precisamente as de 1986, com 5.935.000 votantes. A abstenção mais baixa de sempre, de 15,8%, foi registada antes, em 1980. Já as presidenciais de 2021 foram as que tiveram a maior taxa de abstenção, com quase 61%.
Outra curiosidade, os presidentes eleitos para um primeiro mandato, Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, foram reeleitos e todos, à exceção de Ramalho Eanes, tiveram uma maior percentagem de votos válidos na reeleição. Mário Soares foi quem mais aumentou essa percentagem, com uma subida de 19 pontos percentuais. Olhando para o território continental, o padrão de votos do distrito de Santarém esteve sempre próximo da votação nacional. Em sentido inverso, o distrito de Beja teve sempre um padrão de votos muito dispar do nacional. O jornalista Rui Casanova com o retrato da Pordata à base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a evolução das eleições presidenciais entre 1976 e 2021. Fechamos com o futebol e falamos do Futebol Clube do Porto, que está agora com mais 7 pontos do que o segundo classificado Sporting, após ter vencido ontem o Santa Clara nos Açores por 1-0. Samu apontou o único gol da partida. O treinador dos azuis e brancos, Francesco Farioli, fala numa vitória merecida. Acho que tirámos o melhor proveito de uma equipa muito difícil. É claro que a jogada do golo aconteceu devido a um infortúnio do guarda-redes deles, mas no final acho que no geral merecemos a vitória. Criámos boas oportunidades, atacámos bem, atacámos com estrutura num campo que, como todos sabemos, é realmente complicado, contra uma equipa que está muito bem organizada, com jogadores muito rápidos e muito fortes em momentos de transição. Francesco Farioli, em declarações à Flash Interview da Sport TV, o Futebol Clube do Porto soma agora 49 pontos e completa uma primeira volta do campeonato quase perfeita, com 16 vitórias e um empate em 17 jornadas.